Olá, meus queridos, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de produção textual. Conforme eu indiquei lá no grupo para vocês, eu tive um problema hoje de conexão, então não foi possível ministrar a aula ao vivo para vocês, mas eu estou aqui, para a gente poder dar prosseguimento ao nosso conteúdo. No primeiro momento eu queria explicar para vocês um pouquinho a respeito do nosso conteúdo em si. As nossas aulas de produção, elas são todas na sexta-feira. E o que aconteceu agora no mês de março? Nós tivemos vários feriados, vários contratempos que coincidiram justamente na sexta-feira. Então nós tivemos dia 5, o início da suspensão das aulas. Então a gente não teve aula na sexta-feira, dia 5. A sexta-feira da semana seguinte, que era o dia 12, nós tivemos uma mudança no horário, então a gente acabou não tendo aula de produção naquela semana, só português. E na semana passada, o dia 19, foi o feriado de São José. Então, caso a gente não tivesse aulas hoje também, nós completaríamos aí um mês sem aulas de produção textual. Então, automaticamente, a quantidade de aulas ausentes fez com que o nosso conteúdo ficasse um pouquinho atrasado. Então, a tentativa de hoje é que a gente, pelo menos, termine o capítulo 1, lá no nosso livro de gêneros, leitura e análise, que a gente conclua o capítulo 1 e comece o capítulo 2, tá? Então, nós temos dois textos para trabalhar na aula de hoje. O primeiro é o texto 2, o Enigma do Outro Lado, que vocês encontram na página 12 do livro de gêneros, leitura e análise. Esse texto ainda faz parte do gênero que vocês estudaram anteriormente, que é o conto de mistério, porque aqui no livro a gente tinha dois textos. O primeiro, As Formigas. Esse a gente leu na sala de aula, respondeu as questões. E o segundo é este, o Enigma do Outro Lado. Então esse texto ainda está dentro do gênero conto de mistério, que vocês estudaram no capítulo anterior, porque é a aula das semanas anteriores que a gente não pôde ter. Então, além desse texto, o Enigma do Outro Lado, nós também vamos analisar o texto 1 do capítulo 2, aqui no livro de gêneros, que é O Pagador de Promessas, que é um texto teatral, que esse sim está dentro do gênero que vocês estão trabalhando agora, lá no livro de português, tá bom? Então, vamos lá. O que nos diz aqui o texto O Enigma do Outro Lado? De onde você vem, Nanico? Magro, amarelo e muito comprido, Nanico estava um pouco curvado, cansado de tanto esperar. Venho da periferia, ali perto da estação. Éramos muitos irmãos, todos bem unidos. Outros já se foram, fiquei só eu. Só de falar nisso, Nanico foi ficando pálido, com manchas escuras. Zé Pereira entrou na conversa. Você parece doente, cara. Quem sabe com isso você escapa? O Zé falou, olhando para a porta fechada que dava para o outro lado. É inútil resistir. Todos nós vamos ter que passar por aquela porta, mais cedo ou mais tarde. Mas o que deixa a gente nervoso é a espera. Acaba-se ficando mole e não prestando mais para nada. Nanico gemeu, parecendo mais murcho e curvado. Que pessimismo é esse, Nanico? Perguntei, tentando animar o coitado, usando a minha intuição feminina. É o calor, eu acho, o compridão respondeu. Ora, você devia estar acostumado, é de um país tropical. Nós, estrangeiros, habituados a climas frios, é que sofremos mais, disse eu, sufocando, ficando mais vermelha do que já sou. Zé Pereira remexeu-se, inquieto, rolou o corpo um pouco para o lado e se queixou. Eu é que estou passando mal. Acidez, eu acho. Me trouxeram para cá cedo demais. Não era a minha hora. Você está impressionado com a espera, isso sim. Não quer confessar, mas está com medo, provocou Nanico. Vocês não entendem. Eu sou do campo, nasci na fazenda, ao ar livre. Aqui é úmido e abafado. Pois sei como você se sente. Também sou do campo, falei tentando dar uma força ao companheiro. Zé Pereira respondeu, ora, você parece sentir a mudança, continua gorda,
e rosada. Você não parece sentir a mudança, perdão, continua gordo e rosado. Ele estava de fato verde, mas não notou que uma mancha escura e redonda já aparecia na minha pele avermelhada, um perigoso e alarmante sinal para a minha saúde. Nanico levantou-se atento. Vocês ouviram o barulho do outro lado? Será que ele já vem? Nanico se curvou ainda mais. Parecia ter um peso nas costas. Fico pensando, qual de nós três irá primeiro? Ainda me lembro quando meus irmãos se foram. Naquele tempo não era ruim esperar, porque a gente não desconfiava. Estávamos todos felizes, como se fosse uma aventura. Tudo era novidade. A viagem, nossa chegada aqui. Então vieram buscar o primeiro. Foi minha irmã, e ela nunca mais voltou. Não lembre coisas tristes, Nanico. Eu falei tremendo, mas Nanico continuou. Depois vieram buscar o segundo, e mais outro, e mais outro. Fiquei só eu. Me esqueceram, não sei porquê. Então chegaram vocês. O que será que acontece lá dentro? Zé Pereira perguntou. Não sei, só sei que ninguém volta. Quem passa por aquela porta fica, Nanico afirmou. Não pode ser tão ruim, eu comentei. Acho que estamos com medo à toa. Sabem de uma coisa? Vai ver que do outro lado não tem nada. Nisso, a porta se abriu. Agarraram Zé Pereira e o levaram embora. E a porta se fechou de novo. Por que não me levaram? Gemeu Nanico. Estou me sentindo tão mal. Zé Pereira era tão jovem, até sofria de acidez. Quem pode saber? Eu falei. Zé Pereira a essa hora já sabe, respondeu Nanico. Mas não volta mais para contar. Ninguém voltou até hoje, lembrei. Nanico ficou em silêncio. Deitou o corpo de lado, acho que até cochilou um pouco, coitado. A espera estava acabando com ele. Já estava na sala quando eu cheguei, sempre falando dos irmãos que se foram. Nisso, a porta se abriu de novo e dessa vez levaram o Nanico. Fiquei sozinha, sem ninguém para conversar, esperando a minha vez. A mancha escura em minha pele parecia ter aumentado e eu já não sentia a mesma disposição de antes. Não sei quanto tempo passou. O silêncio, a solidão aumenta o nervosismo e confundem a gente. Finalmente a porta se abriu e me agarraram também. Agora eu vou saber, vou descobrir o grande segredo da vida. O outro lado é uma sala igual à primeira, mas tem uma mesa grande no meio, rodeada de cadeiras. Estou imobilizada. Com uma das mãos, um homem me segura, com a outra pega uma faca afiada e vai tirando em fatias a minha pele. Depois, ele abre a boca com imensos dentes amarelos e vai se aproximando. Sinto o bafo, vejo sua língua, então me dá uma enorme dentada. Mas eu ainda tenho tempo de ver no prato sobre a mesa a casca amarela e pintada do Nanico, o cabinho e os caroços do Zé Pereira. Então, é esse o destino das frutas? E aí a gente chega no final do conto. Nós temos aqui o box Outras Fontes e vai falar um pouquinho a respeito do Rei de Amarelo. E ele diz o seguinte: esta obra-prima é uma coletânea de contos de terror fantástico publicada originalmente em 1895 e considerado um marco do gênero. Influenciou diversas gerações de escritores, desde Lovecraft até Neil Gaiman, passando por Stephen King e muitos outros. O título da coletânea faz alusão a um livro dentro do livro, mais precisamente uma peça teatral fictícia e o seu personagem central, que é uma figura sobrenatural cuja existência extrapola as páginas. A peça O Rei de Amarelo é mencionada em 4 dos contos, mas pouco se conhece do seu conteúdo. É certo apenas que o texto, em 2 atos, leva o leitor à loucura, condenando sua alma à perdição. Um risco ao qual alguns aceitam se submeter, dando o caráter único da obra, um misto irresistível de beleza e decadência. Então, quando a gente para analisar esse conto que nós acabamos de ler, O Enigma do Outro Lado, nós estamos visualizando, conversações dos personagens. E inicialmente a gente não entende por que eles estão tão nervosos, tão apreensivos,
Que porta é essa? Inclusive traz o título da obra, né? O enigma do outro lado, porque eles não sabem o que tem do outro lado da porta. Então a gente se pergunta por quê, o que está acontecendo, quem são, né, essas pessoas que conversam entre si. Então nós visualizamos somente no final que aqui é um diálogo entre algumas frutas e que essas frutas estão nervosas, porque muito provavelmente elas estavam ali na cozinha e estavam aguardando a sua vez de serem consumidas. E como o consumo da fruta acabava extinguindo, né, obviamente, a sua vida, nenhuma delas sabia o que acontecia depois, né, de transpassar a porta. Por isso que elas ficavam sempre se questionando, mas o que será que tem do outro lado? Ninguém nunca voltou para contar, né? Obviamente não voltariam porque nós tínhamos provavelmente pessoas comendo essas frutas. Então a vida dessas frutas encerrava-se ali. Então é bem interessante a gente analisar, porque não sabendo que se tratam de frutas, nós passamos o texto inteiro lendo, imaginando que aqui se tratam de pessoas, que nós temos, né, algumas pessoas conversando, que elas estejam num cárcere, que elas estejam presas contra sua vontade. E na verdade não é nada disso, né? É uma história fantástica, é também um conto. Os contos são fictícios, então o que é retratado no conto não acontece na vida real. Então é basicamente isso que vocês já estão acostumados e habituados. O gênero de suspense, a descrição do ambiente, o fato da gente não conhecer que os personagens são frutas, que isso faz toda a diferença, porque a gente fica sempre, né, temendo, com medo do que está acontecendo, porque a gente na verdade não conhece os personagens, né? Não sabe quem eles são. Então, finalizando aqui o enigma do outro lado, vocês têm atividade de interpretação para ser respondida, e aí nós chegamos no texto do capítulo 2, que faz parte aqui do gênero teatral, da peça teatral, e ele se intitula O Pagador de Promessas. Então, meus queridos, como eu expliquei anteriormente, aqui realmente está dentro do conteúdo que nós estamos estudando, que é o texto teatral. O texto que a gente acabou de ler era para a gente realmente finalizar o capítulo 1, que ainda não estava concluído, para que realmente a gente pudesse entrar aqui no texto teatral. Então, essa peça, gente, O Pagador de Promessas, ela ficou extremamente conhecida, foi adaptada depois para TV, para cinema, assim como o Alto da Compadecida, que inclusive está aqui no livro de gêneros e vocês vão ver mais à frente. Então, do que se trata essa peça teatral? Nós temos um personagem principal que faz uma promessa e, de acordo com a promessa que ele fez, ele deveria carregar uma cruz e depositar essa cruz numa igreja específica, e ele tinha que fazer o trajeto todo carregando essa cruz e tudo mais. E aí existem vários dilemas, né, durante essa promessa que ele está pagando, várias situações. E esse primeiro ato do texto teatral vai nos mostrar um pouquinho sobre a origem dessa promessa e sobre as circunstâncias que acabaram, de certa forma, dificultando que o personagem realmente cumprisse o que ele havia prometido. Então nós temos aqui o primeiro quadro, e ele diz o seguinte: ao subir o pano, a cena está quase às escuras. Apenas um jato de luz da direita lança alguma claridade sobre o cenário. Mesmo assim, após habituar a vista, o espectador identificará facilmente uma pequena praça onde desembocam duas ruas, uma à direita, seguindo a linha da ribalta, outra à esquerda, ao fundo, de frente para a plateia, subindo em ladeirada e sinuosa, ou seja, cheia de curvas, no perfil de velhos sobrados coloniais. Na esquina da rua da direita, vemos a fachada de uma igreja relativamente modesta, com uma escadaria de 4 ou 5 degraus. Numa das esquinas da ladeira, do lado oposto, há uma vendola, onde também se vende café, refresco, cachaça, etc. A outra esquina da ladeira é ocupada por um sobrado, cuja fachada forma uma ligeira barriga, pelo acúmulo de andares não previsto inicialmente. O calçamento da ladeira é irregular e na fachada dos sobrados vê-se alguns azulejos estragados pelo tempo. Enfim, é uma paisagem tipicamente baiana,
da Bahia Velha e colonial que ainda hoje resiste à avalanche urbanística moderna. Devem ser aproximadamente 4h30 da manhã. Tanto a igreja como a vendola estão com suas portas cerradas. Vem de longe o som dos atabaques de um candomblé distante no toque de lançã. Decorre alguns segundos até que Zé do Burro, esse é o nosso personagem principal, surja pela rua da direita carregando nas costas uma enorme e pesada cruz de madeira. A passos lentos, cansado, entra na praça, seguido de Rosa, sua mulher. Ele é um homem ainda moço, de 30 anos presumíveis, magro, de estatura média. Seu olhar é morto, contemplativo. Suas feições transmitem bondade, tolerância e há em seu rosto um quê de infantilidade. Seus gestos são lentos, preguiçosos, bem como a sua maneira de falar. Tem barba de 2 ou 3 dias e traja-se decentemente, embora sua roupa seja mal talhada e esteja amarrotada e suja de poeira. Rosa parece pouco ter de comum com ele. É uma bela mulher, embora seus traços sejam um tanto grosseiros, tal como as suas maneiras. Ao contrário do marido, tem sangue quente, é agressiva em seu sexo, revelando logo à primeira vista uma insatisfação sexual e uma ânsia recalcada de romper com o ambiente em que se sente sufocar. Veste-se como uma provinciana que vem à cidade, mas também como uma mulher que não deseja ocultar os encantos que possui. Zé do Burro vai até o centro da praça e aí pousa a sua cruz, equilibrando-a na base e num dos braços como um cavalete. Está exausto e enxuga o suor da testa. Tudo isso que a gente acabou de ver é simplesmente uma ambientação para que a gente consiga entender aonde que esses personagens estão, quem são os personagens que nós vamos enxergar nesse primeiro ato, nessa primeira cena. Então nós começamos aqui o diálogo. Aí o Zé olhando para a igreja. É essa, só pode ser essa. Rosa para também, junto aos degraus, cansada, enfastiada e deixando já entrever uma revolta que se avoluma. E agora? Está fechada. É cedo ainda, vamos esperar que abra. Aí ela, esperar aqui? Zé, não tem outro jeito. Rosa olha-o com raiva e vai sentar-se num dos degraus. Tira o sapato e diz: estou com cada bolha d'água no pé que dá medo. E o Zé: eu também. Contorce-se num ritual de dor. Despe uma das mangas do paletó. Acho que os meus ombros estão em carne viva. E Rosa responde: bem feito. Você não quis botar almofadinhas, como eu disse? E o Zé convicto: não era direito. Quando eu fiz a promessa, não falei em almofadinhas. Rosa responde: então, se você não falou, podia ter botado. A santa não ia dizer nada. E o Zé: não era direito. Eu prometi trazer a cruz nas costas como Jesus. E Jesus não usou almofadinhas. E a Rosa não usou porque não deixaram. Vejam que ela é, petulante. Ela não vai ficar calada enquanto ele fala com ela. E aí o Zé responde: não. Nesse negócio de milagres é preciso ser honesto. Se a gente embrulha o santo, perde o crédito. De outra vez o santo olha, consulta lá os seus assentamentos e diz: ah, você é o Zé do Burro, aquele que já me passou a perna, e agora vem me fazer uma nova promessa. Pois vá fazer promessa pro diabo que o carregue, seu caloteiro de uma figa. E tem mais, santo é como gringo, passou calote num, todos os outros ficam sabendo. E a Rosa responde: será que você ainda pretende fazer outra promessa depois dessa? Já não chega? E o Zé responde: sei não. A gente nunca sabe se vai precisar. Por isso, é bom ter sempre as contas em dia. Ele sobe 1 ou 2 degraus, examina a fachada da igreja à procura de uma inscrição. A Rosa: o que é que você está procurando? E ele responde: qualquer coisa escrita, para a gente saber se essa é mesmo a igreja de Santa Bárbara. E aí a Rosa diz: e você já viu a igreja com letreiro na porta, homem? O Zé: é que pode não ser essa. E a Rosa, petulante: claro que é essa. Não lembra o que o vigário disse? Uma igreja pequena, numa praça, perto de uma ladeira. E o Zé corre os olhos em volta, se a gente pudesse perguntar a alguém. E Rosa responde: essa hora está todo mundo dormindo. E olha-o quase com raiva. Todo mundo, menos eu, que tive a infelicidade de me casar com um pagador de promessas. E ela levanta e procura convencer ele. Escute, Zé,
já que a igreja está fechada, a gente podia ir procurar um lugar para dormir. Você já pensou que beleza, agora uma cama? E aí o Zé responde: e a cruz? Rosa, você deixava a cruz aí e amanhã de dia, e aí o Zé, podem roubar. Rosa, quem é que vai roubar uma cruz, homem de Deus? Para que serve uma cruz? O Zé, tem tanta maldade no mundo, era correr um risco muito grande depois de ter quase cumprido a promessa. E você já pensou, se me roubassem a cruz, eu ia ter que fazer outra e vir de novo com ela nas costas da roça até aqui, 7 léguas. A Rosa, pra quê? Você explicava à santa que tinha sido roubada, ela não ia fazer questão. Zé, é o que você pensa. Quando você vai pagar uma conta no armarinho e perde o dinheiro no caminho, o turco perdoa a dívida? Uma ova. E Rosa, que não fica calada, responde: mas você já pagou a sua promessa, já trouxe uma cruz de madeira da roça até a igreja de Santa Bárbara. Está aí a igreja de Santa Bárbara, está aí a cruz. Pronto, agora vamos embora. E o Zé responde: mas aqui não é a igreja de Santa Bárbara, a igreja é a porta, a igreja é da porta para dentro. Rosa, oxente, mas a porta está fechada e a culpa não é sua. Santa Bárbara deve saber disso. Que diabo? E o Zé, pensativo, responde: só se eu falasse com ela e explicasse a situação. A Rosa, pois então fale. O Zé ergueu os olhos para o céu, medrosamente, e chega a entreabrir os lábios, como se fosse dirigir-se à santa. Mas ele perde coragem. Não posso. Por que, homem? Santa Bárbara é tão sua amiga, você não está em dias com ela? E o Zé responde: estou. Mas esse negócio de falar com o santo é muito complicado. Santo nunca responde em língua da gente e não se pode saber o que ele pensa. E além do mais, isso também não é direito. Eu prometi levar a cruz até dentro da igreja e eu tenho que levar. Andei 7 léguas. Não vou me sujar com a santa por causa de meio metro. E aí a Rosa diz: e para você não se sujar com a santa, eu vou ter que dormir no chão, no hotel do padre. Olha-o com raiva e vai deitar-se num dos degraus da escada da igreja. E se tudo isso ainda fosse por alguma coisa que valesse a pena? E aí o Zé: você podia não ter vindo. Quando eu fiz a promessa, não falei em você, só na cruz. Rosa, agora você diz isso. Dissesse antes. E o Zé: não me lembrei, você também não reclamou. E aí Rosa: sou sua mulher, tenho que ir para onde você for. E aí o Zé só: então. O finalzinho do texto vai nos mostrar o que acontece na cena. Rosa ajeita-se da melhor maneira possível no degrau, enquanto o Zé do burro, não menos cansado do que ela, faz um esforço sobre-humano para não adormecer. Cochila, montando guarda à sua cruz. Subitamente, irrompem na Praça Marli e Bonitão. Ela tem na realidade 28 anos, mas aparenta mais 10. Pinta-se com alguns exageros, mas mesmo assim não consegue esconder a tez amarela esverdeada. Possui alguns traços de uma beleza doentia, uma beleza triste e suicida. Usa um vestido muito curto e decotado, já um tanto gasto e fora de moda, mas ainda de bom efeito visual. Os seus gestos e atitudes refletem o conflito da mulher que quer libertar-se de uma tirania que, no entanto, é necessária ao seu equilíbrio psíquico. A exploração de que é vítima por parte de Bonitão vem por parte ou em parte satisfazer um instinto maternal frustrado. Há em seu amor e em seu aviltamento, em sua degradação voluntária, muito de sacrifício maternal, ao qual não falta inclusive um certo orgulho. Bonitão é insensível a tudo isso, ele é frio e brutal em sua profissão. Encara a exploração a que submete Marli e outras mulheres como um direito que lhe assiste, ou melhor, um dom que a natureza lhe concedeu, juntamente com seus atributos físicos. Em seu entender, sua beleza máscula, aliada a um direito natural de subsistir, justifica plenamente o seu modo de vida. É de estatura um pouco acima da média, forte e de pele trigueira, amulatada. A ascendência negra é visível, embora os cabelos sejam lisos, reluzentes de gomalina e os traços regulares, com exceção dos lábios grossos e sensuais e das narinas um tanto dilatadas. Veste-se sempre de branco, colarinho alto, sapato de 2 cores. Descem a ladeira, ela na frente a passos rápidos,
e ele a segue como se viessem já de uma discussão. Então, meus queridos, vejam que aqui no texto Pagador de Promessas, nós temos boa parte do texto voltado para o diálogo, né? O diálogo entre Zé do Burro e a sua esposa Rosa. Mais um pouquinho à frente, na próxima página, nós temos aqui uma citação de outras fontes, falando um pouquinho a respeito de textos criados por Dias Gomes, né, que é inclusive o autor aqui da peça O Pagador de Promessas. Então, com base nisso, vocês irão, a partir de agora, né, responder as questões de interpretação desses dois textos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo as páginas, né, direitinho de cada atividade, serão 2 atividades, e também vou compartilhar lá no grupo de sala com vocês, tá bom? Então, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.